Boa noite, bem-vindo, amigos e amigas, a mais uma quarta-feira de encontro de corações das palavras de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. E na noite de hoje, o nosso amigo Tavinho, Gustavo Henrique, falará das causas anteriores das aflições, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 a 10. E com muita gratidão a Deus em especial de aqui nos encontrarmos nesse momento de aprendizado, em que podemos ouvir a palavra de Jesus através dos seus ensinamentos, pelo intercâmbio dos nossos amigos, que carinhosamente vêm aqui nos prestar esse auxílio, essa assistência, essa orientação, compartilhando conosco o aprendizado. Então, nós vamos fazer a leitura do livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título de hoje, nosso item é Seguindo à Frente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo recalto de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca e novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se a outra. Tens contigo a riqueza do tempo e espera-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varres os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. É à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz, no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. E assim, a gente inicia a nossa noite de hoje com a nossa amiga Vanusa, fazendo a prece da abertura da nossa reunião. Meus amigos, vamos fechar tranquilamente os nossos olhos, pensar na figura doce e terna de Maria de Nazaré, essa mãe que ampara, que redime e que nos conforta em todas as aflições. Senhora nossa, Mãe amiga, Mãe amada, abençoa este evangelho de luz e de amor. Acerena os nossos corações, tranquiliza nossa mente e que teu abraço de luz possa envolver a todos nós e que possamos receber do nosso amigo Tavinho as melhores palavras, os melhores ensinamentos, que através do Evangelho de Jesus irá nos fortalecer, preencher o nosso coração de muita fé, de muita esperança e de muita gratidão. Ampara todos nós e que possamos aqui estar nesse instante, aprendendo sempre nas bênçãos de luz e de amor
do Mestre Jesus. Que assim seja. Assim seja. Bem-vindo, nosso amigo, e esteja com você a palavra. Nos brinde a noite de hoje com muita paz em nossos corações. Muito obrigada, Tavina. Boa noite para todos. É com felicidade que estou aqui, na Casa de Caridade, e reporta-se a memória da minha trajetória no Espiritismo. Porque cheguei na Casa de Caridade através do Dr. Vitor Ronaldo, que me apresentou, assim, abriu as portas para trabalhar na Casa de Caridade, que trabalhei durante muitos anos. E conquistei muitos amigos afetuosos que até hoje estão assim a vibrar no nosso coração, porque o que conquistamos na vida em relação à amizade, o afeto, a sinceridade, nós não perdemos. Então a Casa de Caridade está dentro de mim, me ajudou. A Casa de Caridade não no sentido físico, mas das pessoas que a fizeram, e principalmente da saudosa doutora Messia, amiga, e que para nós foi uma convivência que rendeu muitos frutos de aprendizado. E assim, a gente fica até sem palavras para dizer, por estarmos aqui nessa aparente comunicação virtual, porque com certeza estamos juntos e doutora Messia está presente através das ligações dos pensamentos, dessa grande rede que se faz quando estamos em conexão com Deus, com o mais alto. Que Dr. Bezerra de Menezes se faça presente em cada lar, porque ele que é um grande mentor do afeto, ele que é o grande médico do amor, e não podemos esquecer dele quando estamos aqui no ambiente espiritual, vibrando nessa grande comunidade da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes. E o tema de hoje, causas anteriores das aflições. E para iniciarmos, vamos assim, de início, refletir sobre o que nós percebemos. O que cada um olha, cada um vê na sua vida, o que está ao seu redor, nos nossos sentidos. E muito mais, o que nós entendemos da vida. O que nós queremos da nossa vida. Nós viemos para cá com um propósito. Mas que propósito é esse? Por que eu não estou lembrando qual foi assim qual é a minha missão pessoal? É ter uma família, ter filhos? Será que eu tinha outra coisa para fazer? Será que eu deveria desenvolver alguma coisa na área científica? Na área da humanidade? Será? Então a gente fica assim, para cada um refletir. Porque isso é muito importante. Muito importante a gente ter uma ideia do que nós viemos fazer aqui neste corpo físico. Porque existe uma razão. E que razão é esta? Porque estamos a viver aqui na experiência do corpo, ou vamos dizer assim, na experiência da carne, neste mundo material, neste mundo de vibrações que para muitos é uma verdadeira desgraça, para outros é uma vivência de amor e de fraternidade, de renovação. Então depende muito, a gente tem que ver cada um qual é a finalidade. Parece uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque ela é assim, está solta na cabeça. Às vezes a gente chega aqui, a gente não pode chegar, nascer, transitar pelos anos na experiência aqui carnal, na experiência física da família, e sem saber estar aqui a passeio,
Nós não estamos a passeio. Existe um propósito para cada um. Deus tem um propósito para cada um nessa vida. Ele nos ama tanto que ele nos ofereceu a experiência do corpo para um aprendizado do espírito. Para o nosso aprendizado, a nossa mudança e a nossa transformação. Olha o que diz aqui o nosso irmão Leon Denis, no livro Depois da Morte. E vamos refletir sobre esse pequeno parágrafo tão significativo desse nosso irmão, esse filósofo da vida, que ele consegue expressar com grandiosidade o amor de Deus a refletir aqui no nosso planeta, em tudo que vibra e que existe. Isso a gente encontra na obra de Leon Denis. Vale a pena ler. Mas vamos lá aqui, esse trecho. A vida atual é a consequência direta, inevitável das nossas vidas passadas. Assim, na série das vidas, construímos por nossas próprias mãos o nosso ser moral. Edificamos o nosso futuro, preparamos o meio em que devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. Está aqui em Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo O Alvo. Então, olha aqui, que coisa mais importante que ele diz. O que é que ele está dizendo? Que nós construímos o nosso futuro de acordo com o que nós somos, o que nós pensamos, com como nós agimos. Nós estamos fazendo uma trajetória também do nosso futuro e estamos no presente vivenciando as experiências necessárias para a nossa transformação de acordo com o que cada um fez. Então, a vida atual, como ele diz aqui, é consequência direta e inevitável de nossas vidas passadas. E a gente fica aqui pensando, refletindo, fica olhando às vezes a vida do outro, a vida que está ao nosso redor. Encontramos pessoas que aparentemente são tão felizes, têm tantos recursos que a vida material oferece, tanto conforto, alegria, diversão, muito mais do que nós. E também percebemos aqueles infortunados da vida, aqueles que podemos dizer que são uns desgraçados, que teve a sorte, que Deus colocou para sofrer aqui na Terra. Assim podem pensar alguns. Quando vemos uma criança que nasce num ambiente que ela não vai ter oportunidade de educação, dentro dos moldes terrenos, dos moldes aqui da educação formal, porque a família não tem recurso, porque desde cedo ela está trabalhando, ela está na rua vendendo para poder alimentar-se, ajudar a família a alimentar-se para viver. Isso acontece. Recentemente, andando aqui no bairro do Alecrim, nós vimos uma criança que tinha uns 8 anos de idade, uma menina, estava vendendo uns docinhos, uns chocolates. E aí, ela está perdendo a oportunidade da reencarnação. É tão complexa essa resposta, porque como é que pode um espírito ter a oportunidade de estudar nos melhores colégios e outro que não tem condições de estudar porque a sua vida, em grande parte, ela está trabalhando para a própria sobrevivência? Que Deus injusto é esse? É porque o nosso olhar é o olhar para agora, para o que está agora. Isso não significa dizer que não deve, que o nosso planeta aqui, que nós não devemos lutar pela melhoria social como um todo. Devemos sim. E isso acontecerá quando cada um de nós mudar a nossa compreensão de vida e formos mais efetivos, mais amorosos e estendermos o nosso afeto para o próximo, assim como nos ensinou Jesus. Então, as desigualdades, as desarmonias que existem no campo da economia, no campo social, no campo afetivo que existe em todo o planeta Terra,
está relacionado ao desequilíbrio interior de cada um de nós, que em conjunto compõe esse desequilíbrio do planeta. E existe também, em virtude disso, uma psicosfera, os pensamentos que envolvem toda a Terra, que vibram em tom de desarmonia. Por quê? Da desarmonia de cada um. Parece até que eu estou sendo trágico, né? Mas é porque nós temos toda uma trajetória. E alguns irmãos nossos, na presente encarnação, estão vivenciando momentos de reparação, de reestruturação interior, de ressignificação da vida, às vezes através de duras provas, de momentos difíceis, de dor, de perda, de doença. Mas isso não é castigo de Deus. Isso é educação amorosa do nosso Pai, para que cada um, dentro da sua necessidade, consiga ampliar e compreender a vida. Porque tudo que nós fazemos, toda a trajetória individual de cada um está registrado no nosso interior. O que está aqui, neste momento, nessa encarnação, é só uma camada. Vamos dizer assim, uma camada, só para dar um exemplo ilustrativo, né? Aqui é a encarnação, nessa atual encarnação, essa vida que nós estamos aqui, mas aqui, ó, por trás tem muitas vidas, muitas experiências, muitos acertos e também muitos desacertos. E às vezes nessa vida aqui, as dificuldades que se apresentam é em virtude de erros do passado. Mas, vou repetir, não é no sentido de vingança. Deus não se vinga de ninguém. Porque Ele quer que cada um mude. Veja, reveja, transforme-se e ajude o próximo a mudar. Porque é muito fácil a gente ficar aqui falando filosoficamente do que se deve fazer. Mas, você pode dizer assim, mas a minha vida, ninguém sabe como é a minha vida. Eu tenho tantas dificuldades, ninguém está no meu lugar. Pode entrar nessa exasperação do eu, no sentido de dizer, ninguém sente a dor que eu sinto. E é verdade. O pior que é verdade, que cada um sente a dor e o sofrimento e a restrição de acordo com a sua percepção. Porque a dor e a compreensão da vida está relacionado à evolução individual de cada um. Tem assim, vamos dizer, duas crianças que levam a queda e arranham o joelho, semelhantes, talvez uma chore e sinta uma dor e chegue a se tremer de dor, e o outro vá ali, tira a areia e volte a brincar. São entendimentos, compreensões diferentes. A mesma dor, a percepção da mesma dor é diferente para cada um. Porque nós somos diferentes. E as necessidades de cada um é diferente do outro. Então, eu estou dizendo isso porque a gente tem muito fácil de julgar e dizer que o outro, aquele fez isso, aquele fez aquilo. Estamos no mês agora que o tema é o esclarecimento para evitar o suicídio. No Setembro Amarelo. E a gente escuta muito o julgamento daquele que cometeu o suicídio, daquele espírito que, ante a sua angústia interior muito grande, não conseguiu suportar o peso da dor e entrou por este caminho, que não é um caminho, é um caminho que vai prolongar um pouco mais os seus reajustes, mas é um irmão nosso. E a gente tem que ter cuidado de olhar para a vida do outro, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Nem lembra o que foi no passado que nós já fizemos. Então, o passado, ele está aqui em mim, está em você, está em cada um. Esse presente que está aqui está refletindo todo o meu passado,
toda a minha trajetória. E cada um também está refletindo toda a sua trajetória. Todo o nosso passado está a influenciar interiormente, a vibrar no interior da nossa mente. Então, o esquecimento do passado, quando a gente volta para esta encarnação, nesta vida, quando reencarnamos e não lembramos fatidicamente do passado, não significa que ele foi colocado uma borracha definitiva, que ele não está presente, que agora eu sou uma pessoa totalmente diferente que eu fui no meu passado. Não é bem assim. A compreensão tem que ser um pouco mais ampla. O que o corpo físico faz é restringir acessos do nosso psiquismo de profundidade, onde estão lá todos os registros no interior da nossa mente do que nós fizemos, das nossas ações, de cada ação, de cada pensamento que nós tivemos ao longo da nossa trajetória, ele vibra no interior da nossa mente. Vibra e se exterioriza e sai também. Embora não lembremos de ações do passado, essa ação influencia no nosso presente. Por isso que é importante voltarmos para mudar. Para mudar. Porque não adianta só dizer, o pai chega por uma criança, vamos dar um exemplo, né, das crianças com a família. Chega o pai ou a mãe, ou um parente, que toma conta da criança, e diz para a criança, olha, isso aqui é muito perigoso, não pode atravessar a rua, porque é perigo aqui, você não consegue, a criança está na idade de uns 3, 4 anos, aí não tem a noção de velocidade, de como se coordenar para atravessar uma rua com segurança. E o que é que se faz? Diz, não atravesse, só atravesse segurando a mão do adulto, na condução de um adulto. Ela está proibida de atravessar a rua. É uma restrição em virtude da sua falta de maturidade. E às vezes, quando ela teima em tentar fazer, a teimosia infantil, o que é que o familiar faz? Quando a conversa, o esclarecimento não funciona, o afeto e o amor, e a criança insiste em tentar fazer, mesmo com a conversa, com amor, com a condução, o que é que se diz dentro de alguns caminhos da psicologia? A criança precisa de limites. Ela precisa saber onde pode ir e onde não pode. E tem que se colocar limites. Nós também. E precisa aprender os nossos limites. Essa compreensão dos nossos limites amplia a nossa liberdade. É o conhecimento de vida. Então, quando a criança não sabe os seus limites, o que é que acontece? Se restringe alguns direitos, né? Assim, falando assim de uma forma bem bonita. Se restringe o direito, às vezes se usa de acordo com a idade, um cantinho para reflexão. Se relaciona o tempo com a idade da criança e deixa ela, às vezes, a criança pensar 5 minutos, para ela foi um castigo imenso, porque ela não tem proporção de tempo. Foi um verdadeiro castigo, uma imposição de dor. Mas, na verdade, ela, coloca aqui, não, isso aqui não é uma punição de dor, mas para você voltar a refletir e ver e perceber que isso que você fez não está certo. Os nossos mentores fazem isso com a gente. E muitas vezes somos tão teimosos que precisamos reviver, passando pelo próprio sofrimento para compreender que aquilo realmente machuca. Quando nós machucamos o outro, nós não sentimos. Mas quando a dor vem para nós, nós sentimos, isso realmente não é bom. Eu preciso mudar, porque essa minha atitude provoca dor, provoca desequilíbrio, desarmonia, eu perco amigos, desequilibra a família. Eu perco o rumo da minha vida. Essa é a educação,
amorosa de Deus, que coloca muitas vezes uma criança com transtornos mentais numa família para que todos os familiares aprendam a amar com mais profundidade. Aprendam a compreender muito mais. Aprendam a refletir como a sociedade vê aquele que é diferente. Que precisa, essa angústia do futuro para as famílias que têm as crianças com transtornos mentais é muito grande. Mas é um aprendizado para todos. É a oportunidade que Deus dá àquela família que necessita exatamente desse tipo de aprendizado. Eu estou dando só um exemplo. Porque para quem está de fora, diz assim, ai, aquele casal tão harmonioso, perderam sua vida, não podem fazer nada porque estão cuidando de uma criança com transtorno mental. Estão cuidando da criança que não consegue nem andar direito, que não fala, que não se expressa. E às vezes, a gente encontra assim, um amor tão grande daqueles pais por aquela criança, que a gente fica pensando que Deus está presente ali naquela família. Num sentido muito grande. Porque todas as fatalidades, as dores que acontecem, o sofrimento que acontece em cada um, por incrível que pareça, é Deus que está nas sublinhas, subliminarmente, conduzindo o nosso caminho de renovação interior. E como eu disse no começo, cada um traça a sua vida, como disse Leon Denis, né? Cada um compõe a sua trajetória de vida de acordo com o que você construiu. Quando eu falo assim de Deus, é porque Deus é o grande organizador, é a mente, é o pensamento amoroso que está em tudo. Mas as ações, as interconexões das necessidades que cada um faz, somos nós que criamos. Então, quando nós voltamos aqui para a vida terrena, existe assim, a gente escuta muito falar, né? São embates familiares que existem dentro da mesma família, que estão ali, que são espíritos que são antagônicos, que foram inimigos do passado. Nem sempre. Claro que existe toda uma relação, uma construção do passado que precisa de reajuste, e geralmente isso acontece na família. Mas podem ser espíritos que precisem daquele tipo de relação familiar, e ele nasce exatamente naquela família pela necessidade. Então existe uma família, um pai, uma mãe, que tem uma educação muito rígida, muito limitadora, e nasce lá um espírito que precisa exatamente desses limites. Que não seja necessariamente que tenham tido relações reencarnatórias no passado. No livro Pensamento e Vida, o grande mestre de amor também, que é Emmanuel, ele fala que existe a hereditariedade espiritual. Que, assim, às vezes ele dá até o exemplo de médicos, né? Tem famílias de médicos que os filhos nascem, são médicos. Tem vários médicos na mesma família. É porque a vibração interior da mente de cada um, na construção desse trabalho, faz com que eles se encontrem no mesmo ambiente familiar, mesmo sem ter necessariamente um passado construído juntos. Então nós vamos para onde está a vibração da nossa mente. E nossa mente vibra como? Com o nosso passado, com as nossas construções. Então o teor vibratório da nossa mente faz a trajetória e o caminho do nosso presente e do nosso futuro. Temos que mudar o nosso interior.
Esse é o grande céu, né? Olha que nosso irmão André Luiz fala no livro Mecanismo da Mediunidade. Visto à distância, o homem na arena carnal, aqui no corpo físico, né? Pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos. Pensamentos diferentes, né? Pensamentos diferentes. Aprendendo, por intermédio de rudes exercícios, a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de ascese. Libertação e de crescimento. Mentalmente expostos, olha, presta atenção no que ele diz aqui. Então, aqui, o que ele colocou aqui no início é que nós estamos aqui, voltamos, como eu já coloquei, né? Nesta vida aqui, na vida, na vibração terrena, que é um pouco, em geral, desequilibrada em virtude dos nossos próprias desarmonias, e o espírito que volta aqui para a Terra, que reencarna, ele tem muita dificuldade, tem muito medo. Estou fazendo esse parênteses aqui para falar da nossa... E vou voltar já para continuar o que nosso irmão André Luiz disse. E vamos para outro livro do André Luiz, em que Laura, a mãe de Lísias, que ela está prestes a reencarnar, ela está muito pesarosa e com medo justamente disso. Ela diz, na Terra, porém, a nossa boa intenção é como se for uma bruxuleante luz no mar imenso de forças agressivas. Então, ter boas intenções aqui na Terra é muito difícil, pelas energias, pelo ambiente. Então, o espírito tem dificuldade. Então, o que André Luiz coloca aqui nesse início dessa frase aqui, no mecanismo da mediunidade, no capítulo 25, oração, é que nós voltar aqui, viver aqui na Terra é um grande desafio. E nós estamos vivendo esse desafio. Nós estamos crescendo, estamos aprendendo, cada um dentro da sua trajetória, dentro do seu caminho, dentro do seu pensamento que vibra, dentro das suas mudanças, dentro do aprendizado que cada um está fazendo. Então, continuando aqui, ó, mentalmente, nos diz André Luiz, mentalmente expostos a todas as influências psíquicas do ambiente, dos encarnados, dos desencarnados, é imperioso que se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções. Então, a gente precisa melhorar o nosso interior para aprimorar nossas projeções. Por quê? Precisamos aprimorar nossas projeções. Que projeção é essa? É a projeção do nosso interior. A gente não pensa nisso, mas o nosso interior se projeta. O nosso passado que vibra aqui no fundo da nossa mente, no inconsciente, no grande inconsciente, nas profundezas da nossa mente, ele se exterioriza. E o teor vibrátil do equilíbrio interior da nossa mente está relacionado ao que eu coloquei lá no começo da minha fala. Aos propósitos da vida. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu quero da minha vida? Qual é a trajetória? O que eu penso para mim? O que eu sou? O que está vibrando? O que está sempre circulando nos meus pensamentos de trabalho, de afeto, de relação de família, de amigos? O que eu quero para mim? O que eu quero de aprendizado? O que está me conectando com Deus? O que eu faço que está em harmonia com a proposta amorosa de Jesus? Isso é que dá o teor vibrar, que organiza o interior da nossa mente. E a partir dessa organização interior da nossa mente é que se projeta. E nessa projeção do nosso interior, nós entramos em comunicação com outros irmãos nossos, de forma indireta, e às vezes direta, né, pelo pensamento. Então, o pensamento que se projeta, o que projeta do nosso interior, encontra, de acordo com o canal, né, canal vibratório do pensamento, a característica dele, o que está escrito neste pensamento, ele vai entrar em comunicação com outro do mesmo teor. Então, ele manda informação e também recebe. Então, tudo que nós emitimos
nós entramos em comunicação e retornamos. Então, cada um vive numa faixa, cada um de nós vive numa faixa de vibração de nossas exteriorizações, de nossas projeções. E a percepção do mundo está relacionado ao que nós compreendemos da vida. Então, todo o nosso passado está a influenciar, está a vibrar, e a gente tem que mudar isso, a gente não pode repetir. Não, estamos aqui não para ficarmos estacionados, mas é claro que tudo acontece devagar, gradativamente. Temos aqui um livro Ressurreição e Vida, uma história bem interessante do nosso irmão Dmitri, contado por Tolstói. Esse livro é uma psicografia é o espírito Tolstói e a médium Ivone A. Pereira, que se psicografa, e esse livro é muito importante, muito bonito, e vale a pena ler. Ressurreição e Vida, de Ivone A. Pereira. Dmitri, como vocês sabem, né, Tolstói é da Rússia, então ele conta alguns casos lá da Rússia. Isso se dá mais ou menos pelo ano aí de 1860, 1850, 1860, é mais ou menos isso que a gente deduz que este caso aconteceu. Então, Dmitri, um grande, assim, uma família riquíssima, de grandes extensões de terra, rico, mas ele era muito voluntarioso, e na guerra da época, na Guerra da Crimeia, da época que ele se envolveu, ele sofreu bastante, e em virtude das intempéries do tempo, ele adoeceu, e essa doença foi progredindo até também pelas dificuldades da época, e ele ficou com muitas dores nas articulações, e ficou entrevado, duro, e com o tempo foi piorando, com os invernos rigorosos da Rússia, e chegou um momento que ele não conseguia mais andar. Ele era muito austero, muito senhor de si, muito orgulhoso. Só percebia as pessoas que eram do nível dele. Os empregados, ele não considerava apenas como uma pessoa que estava o servindo. E assim, com a amargura dele não poder mais andar, de não ir para as festas, ele não estava assim não tinha o pensamento de casar, apenas de se divertir, mas quando ele ficou paralítico, ele tinha vergonha de se apresentar socialmente, porque ele era um homem alto, vigoroso, e apresentar como uma pessoa que perdeu as forças, o vigor, ele não queria, tinha vergonha. E se isolou numa das propriedades da família, imensa, de terras. Ele era um verdadeiro senhor feudal. E ficou ali, sendo cuidado por uma criada muito dedicada, uma jovem chamada Melânia. E ele tratava dos assuntos da fazenda sem entender muito. Certo dia entrou um senhor que tratava dos acordos dos comércios, da venda dos produtos da fazenda, e ele não gostava de ser importunado. Para se falar com ele, geralmente as pessoas tinham medo, porque ele era muito, muito grosseiro e arrogante. E nesse dia o Senhor entrou para tratar de umas situações dessa do comércio, de venda dos produtos dele, que ele não gostou. Quando esse senhor entrou, junto dele entrou uma criança de 10 anos. Entrou sorrateira ali. Ele queria dizer assim para os amiguinhos que tinham entrado na casa do senhor, do Barine, que chamavam na Rússia, né, o grande senhor de poder, e contar para os amigos que tinha entrado, que tinha sentado no sofá, coisa de criança de 10 anos. Ele entrou ali escondido e ficou vendo o pai conversando com ele, com Dmitri. E Dmitri foi muito grosso e arrogante.
disse que maldisse o mundo, Deus e as coisas, porque ele tinha perdido dinheiro. Culpou todo mundo, menos ele que tinha errado na decisão. E o menino ficou olhando assim, espantado, e apareceu. Aí olhou para Demetrio e disse: Eu tenho um irmão que ele não anda, vive deitado na cama, mas ele não trata ninguém mal, nem arrogante como o Senhor trata. Todo mundo ficou na sala, Melânia, o pai do menino, e o silêncio se fez. Demetrio olhou para ele. Quem é você? Ele disse: Sou Petros. Aí Melânia disse: Não, ele é meu primo. Aqui é o pai dele, ele entrou aqui. Ele tentou amenizar ali para evitar uma confusão maior. Aí Demetrio disse: Não, espere. Como é seu irmão? Aí disse: meu irmão, ele sofre muito em cima de uma cama, mas ele é resignado. Ele contou com a sua particularidade de criança, o seu jeito de falar. Ele não reclama de ninguém, ele está sempre sorrindo. Mas ele não é como o senhor, não. O senhor ainda fica na cama, ele não mexe nada. Ele só fica deitado na cama. Mas é uma alegria da casa ele. Ele é muito amigo de toda a família. Aí ele ficou assim, disse: Eu quero conhecer seu irmão, Demetrio disse. E um inverno imenso na Rússia, muito grande. No dia seguinte, ele chamou vários dos seus empregados, e eles, a contragosto, mas não podiam dizer não, levaram o Barrini, Demetrio, para visitar Ivan, o irmão de Petros, que estava na cama. E quando chegou lá, todo mundo com medo, né? Os empregados o levavam cada um de cada lado, porque ele não podia andar, apesar de ter cadeira de roda, mas era difícil na neve, e ele conversou com o Ivan. E quando entrou lá, foi conversar com o Ivan muito feliz, muito alegre, dizendo: Olha, eu tenho tudo aqui, muito bom o senhor ter vindo me visitar, eu gosto de conversar, eu também estive na guerra como o senhor, foi por lá, por isso que eu sofri lá na guerra, fui ferido e fiquei assim. Mas eu tenho uma sorte muito grande, eu tenho toda a família aqui, todos eles me ajudam e servem com alegria, me alimentam, conversam comigo, leem comigo, estão aqui do meu lado. Eu não me sinto feliz, não. Infeliz, quem sente muita felicidade, muito mais do que eu, é Tito. Tito, que mora numa casebre. Ele também esteve na guerra, mas ele é pior do que eu, ele não vê nada. E mora junto com o mendigo e com as pessoas numa casinha abandonada, toda arrebentada. E Demetrio disse para Petros: Petros, o menino de 10 anos, você sabe onde é que mora Tito? Ele: sei, é aqui perto, vamos, eu quero conhecer. E deixou 20 rublos para Ivan. Está aqui para você comprar algumas coisas. Ivan disse: isso aqui, olha, vou comprar uma boneca para minha irmã. E saiu distribuindo o dinheiro para comprar todos para a família. E Demetrio ficou olhando assim, sem entender. E Ivan não comprou nada para ele. Ele disse: eu já tenho tudo. Eles é que precisam. Eu já tenho tudo. E Demetrio, isso impactou, né? Demetrio, ele foi com Petros visitar Tito. Quando chegou lá, era uma casa acabada, destruída, suja. E Tito numa cama, cego. E esse mendigo que ajudava ele a se alimentar. E os vizinhos que vinham lá, de vez em quando davam a limpeza, levavam alimentos. E ele sentiu ali, ele viu, conversou um pouco
com o Dimitri. O Dimitri conversou um pouco com o Tito e percebeu como era aquela casa, como ele conseguiria viver naquele ambiente. E sorria. E Tito sorria. Vivendo às custas de um mendigo. Ele saiu muito impressionado. Deixou um dinheiro também, junto lá com o mendigo, para ajudar Tito. E Tito, conversando rapidamente com ele, disse: o senhor, eu estou aqui, mas eu sei que minha vida é muito afortunada. Pior, aquele que sofre muito mais é Elias, porque ele mora numa casa onde ninguém o quer. Aí isso impressionou muito Dimitri, e diante da circunstância do tempo, ele marcou que não poderia vir naquela mesma hora. No outro dia, ele foi visitar Elias, junto com Petros também. E eles chegaram lá, a senhora estava no quintal, reclamando, entrou e ele foi entrando devagar e ela não percebeu que ele era o senhor das terras. Aquelas terras todas eram dele, que moravam lá. Chegou devagarzinho, vindo aquela reclamação dela. Eu estou aqui trabalhando nessa plantação, limpando o porco, cuidando de uma pequena área ali rural, né? De itens para a própria subsistência. Ainda tenho que aturar esse fardo, esse filho que não faz nada. E eu não posso deixar ele aqui. E ficou reclamando. Eu queria trabalhar em outras casas, sair, ganhar meu dinheiro. E daí Dimitri foi se aproximando. E ela disse: o que o senhor quer estar fazendo aqui? Você não está vendo que eu vim visitar Elias. Ele está ali, deitado naquela cama, aquele inútil, aquele fardo, aquele só faz me dar trabalho. Falando com muito rancor, com muita... E era a mãe dele, a mãe de Elias. Dimitri se impressionou. Ela disse, ele não vê, não ouve, não faz nada, não se mexe, é um inútil, ninguém sabe se ele está gostando, se ele não está gostando. Eu tenho que alimentar ele todo dia, é um trabalho muito grande que ele me dá. E eu não posso sair daqui, porque se eu deixar ele só, os policiais me trazem de volta, porque eu não posso abandonar o meu filho. Eu devia fazer como a esposa de Kozlovsky, porque ela preferiu se matar a ter que voltar para cuidar dele. Era isso que eu devia fazer, me matar e deixar ele aí. Eu não aguento mais. Aí Dimitri ouviu tudo isso e disse: se acalme, minha senhora, que eu vou mandar cuidar de tudo, vou mandar trazer pessoas aqui para cuidar de Elias, e a senhora vai poder sair para trabalhar como a senhora quer. E outras pessoas, e empregados meus virão aqui para cuidar de Elias e dar tudo o que ele precisa. Mas isso foi muito impactante para ele, para Dimitri. Mas ele resolveu ir conhecer Kozlovsky. E quando chegou lá, mesmo uma certa distância, né? Mas chegaram lá, um lugar muito destruído, acabado, velho, uma casa aos pedaços, e um anão. Era um anão que tomava conta de Kozlovsky, basicamente. Porque foi quando ele ainda estava andando, Kozlovsky ele foi rejeitado. Olha as coisas da vida, né? Ele foi rejeitado e Kozlovsky resolveu adotá-lo como filho. E criou como verdadeiro filho, com amor e com afeto. E quando lhe veio a doença, agora era este filho que criava, que era Carlos
Carlos, que cuidava a criança, né, o anão, que agora era adulto, que cuidava dele. E foi difícil, porque quando Dimitri chegou vendo esse ambiente todo, viu o anão, mas ninguém poderia entrar, porque Kozlovski era leproso. Então é muito difícil, aquele momento ninguém queria saber, as pessoas deixavam as comidas ali na entrada, e o anão que resolvia entrar. Ele resolvia tudo e cuidava do pai adotivo dele. Mas ninguém se aproximava. Mas Dimitri fez, quando chegou na porta, olha, aqui ninguém pode entrar. Disse, mas eu quero ver, eu quero conversar com Kozlovski, mas ele tem lepra, ninguém pode entrar não. Disse, eu sou o dono de toda essa terra aqui e eu quero ver. Se impôs como o senhor da terra. E o anão concordou e levou ele até Kozlovski, que estava deitado na cama, leproso, com o corpo todo desfigurado, sem ver, sem conseguir comer direito, sem as mãos, todo desfigurado. E eles começaram a conversar e Dimitri ficou pensando, ele deve ser louco. Ninguém consegue viver desse jeito. Como pode? E quando ele começou a conversar com Kozlovski, ele tinha uma alegria de vida muito grande. Ele conhecia muito sobre sua filosofia, sobre a vida, até citou Allan Kardec, que fazia pouco tempo que tinha desencarnado. E que Carlos, o anão, o filho dele, lia para ele, que mandavam para ele não conseguia ver, mas ele aprendeu muito antes de ficar cego, e depois, quando ficou cego, o filho lia para ele. Ele ficou muito impressionado, Dimitri, com isso tudo, com todas essas vivências. Quando voltou para casa, ele chorou a noite todinha, pensando em todas as dificuldades, revendo toda a sua vida, fazendo a sua mudança interior. Aqueles exemplos de vida chocaram brutalmente aquele ser humano, aquele irmão nosso que, ante a riqueza e o poder que ele tinha, não conseguia ter paz interior. E ele não conseguia compreender como aquele leproso, como aquele mendigo que vivia numa casa aos pedaços, conseguiam sorrir, queriam viver, e ele não. Ele chorou muito revendo todos os seus pensamentos que vibravam, a mudança interior, a mudança dos seus pensamentos. E deu conforto material para todos eles que viviam em suas propriedades. Esse foi um elo de mudança ocasionado pelaquela criança que foi assim inoportuna, que falou o que não deveria falar, segundo os preceitos dos adultos. Foi um desrespeito quando ela disse para ele que ele estava sendo arrogante. Que o irmão dele estava na cama, mas não era arrogante como ele. Era Deus falando através daquela criança para dar esse sentido de amor. Aí nós voltamos aqui para uma passagem muito importante que todos nós conhecemos, a do bom ladrão, que estava ao lado de Jesus na crucificação. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Disse para o bom ladrão, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Que paraíso é esse? É o paraíso que Dimitri encontrou. Quando esse choque de realidade se apresentou na frente dele, e ele viu que ele precisava viver. Ele precisava mudar o seu olhar para a vida. E este ladrão, apesar de todo o seu passado de desequilíbrio e de ações que desorganizaram muitas famílias,
de muitos erros que ele cometeu, o impacto dele ter encontrado com a presença afetiva de Jesus, ele percebeu o quanto ele tinha que mudar. E todos nós temos esses encontros com a vida, esses encontros com o amor de Deus. E quando Jesus disse, estarás comigo hoje no paraíso, é porque ele percebeu que naquele homem estava se operando a renovação, a mudança de propósito, o seu interior, os seus objetivos de vida era agora outro, era de transformação, era de ser um outro homem. Então, quando estamos vivendo dentro do pensamento amoroso de Jesus, o jugo é leve. Então, o paraíso que Jesus disse para ele era esse, de trabalho, de renovação e de compreensão de outro olhar para a vida. E nós precisamos fazer isso. Como eu disse lá no início, temos que ver o que nós queremos, quais são os nossos propósitos de vida para nós caminharmos para a mudança e o céu interior. O nosso interior que vibra, que ele se harmonize com o amor de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Tavinho. Foi, assim, muito esclarecedor. E que a gente, esse tema a gente não para, né? Eu vendo aqui a hora e eu não... Para intervir. Eu acabei passando um pouquinho, né? Uns 10 minutos aqui, não foi? Não, você está dentro do tempo, perfeito. É porque esse tema a gente tem muita coisa a perguntar. Eu mesmo estava aqui já fazendo perguntas, sabe? Porque nos faz refletir em várias formas quando diz a causas das nossas aflições. Quem não as tem? Né? Então, de tudo que você falou, que a gente possa refletir as nossas aflições. Porque muitas vezes as nossas aflições é a nossa porta de entrada para a nossa renovação. Porque Deus não é injusto. Isso já é bem claro em todas as suas passagens, em todos os seus ensinamentos. Então, em nenhum momento de um sofrimento maior é uma injustiça de Deus. E a gente encontra as respostas pela misericórdia divina do esquecimento, mas temos a doutrina da revelação que faz a gente olhar para nós mesmos e buscar com todas essas dores e dificuldades. É claro que a gente fala assim de dores, nós não mensuramos certas dores. Tem dores que nós somos humanos, nós somos terceira ordem, nós somos tudo aquilo, então nós balançamos, independente de sermos espíritas. Mas a doutrina espírita, ela nos traz a compreensão, a fé raciocinada, vem romper esse véu que nos dá o desalento da aflição e nos faz ver essa aflição como um burilamento daquilo que podemos passar e que não é, que nos é muitas vezes a nossa fundamental importância para o nosso aprendizado. E foi uma busca nossa. Então, se a gente procurar ler mais, buscarmos, o que não falta é instrumento para que a gente entenda tudo o que foi falado aqui hoje, porque o assunto ele é muito grande, ele é muito amplo, ele nos abre muitas vertentes, e a gente queria ter esse tempo para poder falar mais, né? Mas, infelizmente, falta um minuto, vou passar para a nossa amiga Vanusa para fazer a nossa prece de encerramento, e que os nossos amigos possam ter absorvido, e estamos à disposição sempre na Casa de Caridade, para quando quiserem tirar alguma dúvida, perguntar a Tavinho, sempre, 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 né, Tavinho? Estamos à disposição. À nossa disposição. Muito obrigada a todos.
Vamos encerrando na noite de hoje com muita gratidão, né, Vanusa? Sim, sim. Obrigada, Tavinho. Belos ensinamentos aqui para os nossos corações. Então, vamos agora, novamente, fechar os nossos olhos e pensar num afeto muito querido para o nosso coração, em especial esse afeto chamado Dr. Bezerra de Menezes. Esse amigo de todas as horas, em que, nos momentos mais difíceis da nossa vida, chamamos pelo teu nome, sentimos a tua presença, e aqui, nesse instante, Dr. Bezerra, através dos nossos sentimentos mais sinceros, queremos agradecer a oportunidade que o Evangelho de Jesus nos traz o consolo, a paz e a proteção nesses dias de aflição, nesses dias de muitas dificuldades pelas quais estamos passando. A Dr. Bezerra pedimos encarecidamente que nos abençoe, que continue conosco nessa jornada de reaprendizado, de reeducação das nossas almas. E que possamos, nesse instante, visualizar e dar um abraço nesse espírito tão querido para os nossos corações. Demos um abraço em Dr. Bezerra, de gratidão por tudo que recebemos do teu amor, do teu exemplo e da sua bondade infinita. E neste sentimento de fraternidade e de bondade, queremos agradecer a espiritualidade amiga, a Tavinho, que aqui nos trouxe tão belos ensinamentos, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos dê a sua paz. Muito obrigada. Assim seja. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite para todos. E tenhamos, assim, um restante no meio da semana, né? Só bênçãos e alegrias. Muito obrigada, Tavinho. Renove, né? Dia a dia. Um abraço bem grande, um abraço a todos aqueles que participaram conosco. Gratidão é a palavra. Muito obrigada, minha gente. Tchau.